Por isso que é importante. Porque se você está com candidíase, tá com uma belíssima de uma desbiose lá no seu intestino, o intestino está pipocando de fungo cândida. Aí você coloca um pãozinho ali, você vai sentir estufamento, você vai sentir gases, a digestão pode não ser legal, vai ficar aquela sensação de que às vezes a comida está parada ali, não está digerindo bem, tá? Por quê? Por isso que eu te falei agora, porque o fungo vai utilizar o amido, né? A glicose que vai ser liberada ali, os açúcares que estão nesse alimento, nesse pãozinho, vão ser liberados muito rápido, o fungo vai usar para fermentar. Então, essa fermentação vai liberar gases. E esses gases vão te causar, né, excesso de gases, pode ser a barriga inchada, estufada, uma coisa assim, na digestão, né, mais lenta, atrapalhar a sua digestão. Pode acontecer também um excesso de arrotos, excesso de pum também. Sim, todas essas questões relacionadas à fermentação, sem contar as outras questões, isso são coisas mais imediatas que você sente, sem contar outras questões, né, que estão relacionadas ao próprio crescimento do fungo, as toxinas que o fungo libera, tudo isso, tá? E também a questão do glúten, que são essas proteínas de digestão difícil e um alto potencial alergênico, como eu falei. Então, podem acontecer, né, devido ao glúten, esses sintomas de alergia ou sensibilidade alimentar. E isso não vai acontecer só no estômago. Isso pode acontecer pelo corpo inteiro, esse sintoma de sensibilidade alimentar. Pode ser em forma de algum tipo de coceira, algumas bolinhas pelo corpo. Em algumas pessoas, isso pode se manifestar em sintomas como rinite ou sinusite, né? Alguns tipos de inflamação, alguma dificuldade respiratória, tá? Isso pode acontecer de várias maneiras. Algumas pessoas vão sentir outras coisas na pele, ou próprio inchaço, questões no sistema nervoso central, tá? Ansiedade, irritação, ou sonolência, depressão, né? Como eu falei, o glúten ele vai estar ativando, né, se ligando a alguns receptores aí no seu organismo que dão sensação de prazer. Mas, né, pouco, quando desliga, passa esse efeito, te dá aquela abstinência. Então, vai se formando um ciclo vicioso que cada vez o seu corpo vai pedindo mais dessa comida, dessas substâncias que estão ali para gerar essa sensação, né? E isso, todas as outras coisas que vão acontecendo devido a esse alimento que está entrando aí no organismo, não são consideradas na hora desse vício falar mais alto, né? Então você vai estar alimentando fungo, você vai estar causando distúrbios também em todo o funcionamento do seu corpo, do seu organismo, tá? Também, questões de fermentação, o fungo não fermenta só os açúcares. O fungo também consegue fermentar o glúten, ele consegue fermentar as proteínas. Então, o fungo cândida consegue utilizar tanto os açúcares, né, os carboidratos, quanto também as proteínas. Então, uma proteína que você come, por exemplo, que o seu corpo quebra direitinho, absorve direitinho, utiliza tudo, não vai ficar parada no intestino para o fungo utilizar. Mas uma proteína que não é bem digerida, não é bem quebrada, o seu corpo não consegue absorver e usar tudo, vai sobrar no intestino. Aí o fungo cândida vai utilizar e vai fermentar também. E essa fermentação também pode produzir esses gases que vão dar aqueles mesmos sintomas ali de estufamento e má digestão, tá? Então, gente, vamos lá, que agora você deve estar pensando, né? Então não vou poder comer nada de trigo, Roberta, nem integral? Bem, gente, em se tratando do glúten, ele vai estar presente em qualquer produto de trigo, tá? Ou integral, ou refinado, não faz diferença, vai estar ali presente de qualquer maneira. Mesmo nos integrais, mesmo nos orgânicos, em todos, tá? Em todos. Aí, a questão dos carboidratos, dessa liberação de açúcares, aí depende. Há alguns que são menos processados, que têm mais fibras. Por exemplo, um trigo de quibe. Ele é ali do grão do trigo, ele não é refinado, ele vai ter muito glúten, mas ele não vai ter esse pico de liberação de açúcares aí, igual um pãozinho de farinha refinada, tá certo? Mas vai ter ali o glúten. Então, você não vai poder comer nada de trigo quando você estiver tratando a candidíase?
dependendo da fase do tratamento que você tiver, você vai ter que deixar de fora. Porém, como eu ensino para as meninas no meu método, para as minhas alunas, né, em outras fases do tratamento, você pode e até deve consumir alguns alimentos que contenham glúten, né, que contenham trigo, até para entender como que o seu organismo vai lidar com isso, como que o seu organismo aceita bem. Porque quando está tudo desorganizado, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Vou ter que ficar para sempre sem comer o que eu deixei de fora no começo do tratamento para candidíase? Não. Por quê? Porque muita coisa que você está comendo agora, seu corpo não aceita bem, não está conseguindo digerir direito, não está conseguindo aproveitar direito, está sobrando ali para alimentar o fungo, está sensibilizando o seu corpo, está sensibilizando a sua imunidade, está fazendo tudo isso agora porque o seu corpo está em desequilíbrio, porque você está com uma desbiose, porque seu intestino está permeável. Mas quando você cuida de tudo isso, você não está mais com aquele excesso do fungo cândida, acabou ali a candidíase, o intestino está ok, está tudo funcionando bem, a digestão está ótima, seu corpo se reequilibrou, está funcionando perfeitamente de novo. Muita coisa que antes não dava para você consumir, você agora vai conseguir consumir, seu corpo vai conseguir lidar melhor com aquilo. Então, às vezes, você não conseguia consumir nem um pouquinho de pão, nem um pouquinho de glúten, que já te dava um monte de reação. Depois que já está tudo resolvido, tudo reequilibrado, você vai entender se o seu corpo consegue ou não lidar com isso. Então, muita coisa que antes te dava reação, antes atrapalhava todo o funcionamento do seu corpo e alimentava o fungo cândida, agora não vai mais acontecer isso, porque você vai conseguir digerir direito, você vai conseguir absorver e aproveitar, e o que sobrar, por um acaso, o seu corpo consegue se livrar disso de uma forma correta, que não vai ficar atrapalhando o funcionamento de nada, tá certo? Então, nem tudo que você precisou deixar de fora, lá no comecinho do tratamento da candidíase, vai ter que ficar de fora para sempre, não. É raro alguma coisa que vai ter que ficar de fora para sempre, tá? E isso eu ensino bem direitinho no meu método, você entender como que você faz isso aí, o que vai ficar de fora, o que vai voltar e como que você vai fazer isso e entender essas coisas. Mas, em resumo, nem tudo que ficou de fora lá no começo do tratamento vai ter que ficar de fora para sempre. Quase tudo vai voltar, tá? Pode ter certeza. Tem gente que volta tudinho e não volta candidíase, tá certo?